chamado grupo de controle, e o outro grupo experimental. Foram usadas técnicas de orientação, técnicas cognitivo-comportamental, sendo avaliados níveis de estresse, depressão e obesidade em crianças e adolescentes em idade escolar. As importantes influências do behaviorismo estão presentes através das observações nas experiências realizadas pelas intervenções psicológicas, nutricional e intervenção com exercícios físicos. Então, após esses resultados dessas intervenções, a intervenção nutricional, a intervenção psicológica e a intervenção baseada em atividade física, foram através desses resultados, observou-se, são exemplos do behaviorismo, né, através dos comportamentos após essas importantes análises. Com a mudança do pensamento, o comportamento alimentar é alterado. Importante essa colocação que quando o adolescente quer mudar de atitude, mudar a alimentação, ele quer mudar sua maneira de alimentar, ele começa a pensar em hábitos alimentares saudáveis, com a incidência da prática de exercício físico, do querer praticar o exercício físico como forma de movimentar o seu corpo, de buscar qualidade de vida, de buscar saúde, né? Foi observado que uma grande parte, através dessa pesquisa, nesses adolescentes, que constatou-se reduções significativas na obesidade e melhora no comportamento cognitivo comportamental, né? Teve esses resultados importantes. Vale ressaltar a importância do tratamento psicológico para a obesidade, que proporcionou uma melhora na qualidade de vida desses indivíduos, né? Criando oportunidades que auxiliem na melhora da saúde mental. Cada intervenção teve seu papel importante e imprescindível para a redução dos índices de obesidade, depressão e estresse nesses adolescentes. Então, as intervenções nutricionais, intervenção psicológica e intervenção nutricional psicológica, intervenção baseada em atividades físicas, né, foram importantes. Após essas avaliações, os testes, constatou... Boa noite, pessoal. Eu sou Adson, aluno do IFBA Polo Itapetinga. Estou aqui para falar sobre um trabalho passado pela mestra doutora Miriam Alcântara, onde ela sugeriu que a gente falasse sobre um pouco do behaviorismo relacionado à revista interdisciplinar de promoção da saúde. Essa revista ela traz um artigo falando sobre obesidade, depressão e estresse, e um relato de uma intervenção multidisciplinar em um grupo de adolescentes, e associar isso ao behaviorismo. Só para dar uma revisada, o behaviorismo ele surgiu no século XX. Temos o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical. O behaviorismo metodológico, por John Watson, ele visa analisar os comportamentos e os reflexos. Os reflexos seria o quê? Algo automático que você já faz no dia a dia. Tipo, acordar, tomar água, esses reflexos, esses comportamentos. John Watson traz isso. E ele descarta pensamentos e reflexões. Já o behaviorismo radical, que foi pelo psicólogo Frederick Skinner, mais conhecido como Skinner, ele diz sim para os pensamentos e reflexões. Já citando sobre um pouco desse behaviorismo, agora falando sobre a revista, sobre esse artigo, o artigo ele vai em algumas escolas e no total de alunos, só para resumir, teve 49 alunos, 49 estudantes de início. Isso foi entre homens e mulheres de 11
a 17 anos. E nesse estudo, ele só pegou pessoas que tinham obesidade. Tinham obesidades e tinham depressão, estresse. Então, para tentar agindo contra a obesidade e o estresse desses jovens. Então, foi uma pesquisa muito criteriosa, organizada, a pesquisa, sim, aprovada pelo Comitê de Ética. Nessa pesquisa, teve o contato, esses adolescentes teve o contato 3 vezes na semana, com fisioterapeutas, com odonto, com educador físico e com psicólogos. Então, não falando sobre atividade física, fisioterapia, vou trazendo o behaviorismo, trazendo como ele faz aqui, como John Watson fala, comportamentos e reflexos, e como Frederick Skinner fala, sobre os pensamentos e reflexões. Os psicólogos trazeram para esses adolescentes o TCC. O TCC, ele significa terapia cognitivo-comportamental. Então, essas são várias técnicas específicas que vão tentar reduzir essa tensão, né? Vão agir direto com o psico da pessoa. Então, esse foi um estopim, foi algo essencial para que ocorresse com esses jovens. Então, notaram que com a redução da obesidade, também reduziu o índice de estresse, reduziu o índice de depressão. Então, esse índice comportamental, o poder do hábito, né? Você, não vou fazer o exercício, não vou todo dia. Saber que aquilo ali é uma evolução. Não é de hoje para amanhã eu vou emagrecer, de hoje para amanhã minha depressão vai sumir, entendeu? É algo que você vai, por etapas, você vai perder aos poucos, ao longo dos meses, anos. Então, acalmando a mente desses jovens. Então, isso é fundamental, porque no artigo ele fala que 1%, de 100%, 1% da causa da obesidade é causa genética ou endócrina. E 99% das causas são causas externas, né? Então temos aí o fator psicológico, né? As pessoas com obesidade sofrem de preconceito, bullying. Isso é algo que ocorre frequentemente ainda nas escolas, infelizmente. Então, a pessoa vai fazer uma atividade, quer emagrecer, sempre procurar também um psicólogo. É fundamental para essa evolução, pois nesse artigo, com essas pessoas, os dados, né, mostram que as pessoas mudando a mudança de hábitos alimentares, as tomadas de decisões, que fizeram com que elas tivessem essa redução de depressão, essa perda de peso. Então, para frisar aqui, o behaviorismo fundamental para que a evolução desses adolescentes. Olá, eu sou Dalmo e vou falar qual é o impacto do behaviorismo hoje na sociedade. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que o TCC, ele vai, na sua psicodinâmica, tentar mudar os pensamentos que são disfuncionais a partir da mudança de comportamento, certo? Ou seja, eu mudo o meu pensamento e automaticamente eu mudo o meu comportamento. E no caso dessas pessoas que fizeram o projeto, né, de intervenção,
elas tinham pensamentos funcionais e aí colocaram numa escala, né, para medir qual é o grau de cada um. E a intervenção foi com um odontólogo, foi com um psicólogo e um preparador físico, né, um profissional de educação física. Outra coisa que a gente tem que pensar também, que o behaviorismo, ele vai fazer com que a história do indivíduo seja transformada a partir da mudança do comportamento e do ambiente. Então, é muito importante saber isso, ou seja, muda o ambiente. O que é mudar o ambiente? Mudar a perspectiva dele sobre o comportamento. E o tema na sociedade tem hoje um impacto gigantesco, porque tem uma questão que é utilizada sempre em sala de aula sobre a punição, né? Porque, por exemplo, se você pune um aluno, ele vai fazer com que, se eu vi exemplos, por exemplo, tirar nota 7, né? Esse é o mínimo para ele ser aprovado. Se ele tirar menos que isso, ele vai ser punido. Ou seja, ele tem que se esforçar mais para poder atingir a média, né? Em outra disciplina, ou né, se perdeu. Nisso, o behaviorismo, ele tende a colaborar com punições positivas, certo? Ou seja, levar com que o indivíduo se esforce a partir de coisas positivas. Então, é isso que eu tenho para falar sobre a atualidade, né? Que é aplicado o behaviorismo, tanto na escola como no artigo. As mudanças ocorridas nos padrões alimentares, nos hábitos da não prática de atividades físicas, contribuem sempre para o ganho de peso. A obesidade vem se destacando como saúde pública e atinge cada vez mais as pessoas, o que torna um fator bastante preocupado, pois são lamentáveis os danos que esse transtorno causa à saúde. No período da adolescência, os indivíduos passam por transformações, mudanças, com mudanças fisiológicas e mudanças também no convívio social. Não só essas doenças físicas são preocupantes quando envolvem a obesidade. Esse transtorno consegue envolver outras coisas, outras doenças psicossomáticas. Umas delas são a ansiedade e a depressão, no qual o adolescente ele não consegue ter a aceitação sobre o seu corpo. Isso é preocupante, pois leva a Hoje a psicologia vem dominando inúmeras formas de intervenções, trazendo assim saúde e promovendo a qualidade de vida. Agindo de forma disciplinar, faz com que sejam entendidas essas relações, e trabalha também aí a parte mental. Concluindo, a psicologia e as atividades físicas é uma ferramenta-chave, para a prevenção aí dessa doença, junto com a organização alimentar também. Para finalizar, eu quero deixar aqui algumas pesquisas de alguns centros de apoio à obesidade e à ansiedade aqui do Brasil. E são eles: Núcleo de Assistência ao Paciente por CESAB, Centro de Obesidade e Diabetes, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Grupo Leforte também aqui no Brasil, entre outros.